vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Irmãos, hoje nós estamos iniciando, como eu acabei de comentar, com a igreja, com vocês. Vamos começar a ler, a meditar a cada semana nesta carta de Paulo aos Filipenses. Aqui é uma carta de agradecimento do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, fundada por ele durante a sua segunda viagem missionária. E há um tempo atrás, nós como igreja, nós já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, está registrado aí, quem desejar inclusive voltar nas mensagens pregadas em Atos, está disponível também no canal de YouTube da igreja. E pregamos já nesse texto quando Paulo, no capítulo 16 de Atos, Lucas registra o início dessa igreja ali. A primeira igreja a ser estabelecida na Europa. E eu quero te encorajar novamente, se você puder, e creio que você pode, basta se organizar, a ler o capítulo 16, é um capítulo extenso de Atos, mas necessário para você entender o contexto e rever essa história e ser encorajado por ela e aprender com ela. Então volte lá depois em Atos capítulo 16 e aí você vai compreender o contexto dessa igreja aqui em Filipos. No caso da carta aos Filipenses, para quem leu já os 4 capítulos e já leu em outro momento também, e se você ainda não leu, como eu estou falando, e quero martelar sobre isso, leia essa carta nessa experiência, separe uma boa dose de café, separe um bom tempo aí do seu dia, com qualidade, e a leitura direta desses 4 capítulos, irmãos, você não vai passar de 15 minutos, uma leitura tranquila, sem acelerar. Então leia, desfrute desse tempo, e aí você começa a meditar, conforme nós estamos estudando aqui a cada semana, e releia, e a cada semana tem essa experiência. Nós vamos ter pelo menos 15 mensagens. Já pensou o que é poder ler pelo menos 15 vezes esse texto entrar no teu coração, na tua vida, e você começar a aprender da palavra de Deus nesse contexto de experiência diária, constante? E eu estou fazendo isso, eu estou lendo todo dia os 4 capítulos e separando um tempo para meditar, e é possível, você vai sobreviver a essa experiência, tenho certeza, não vai passar com tremelique, não, fica firme, aguenta ali, você vai praticando, exercendo, mas precisa separar um tempo, precisa focar nesse momento e aprenda da palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Para quem já leu, e aí eu vou dar um spoiler se você ainda não leu, mas no capítulo 4, em outro momento dentro da carta, cita que um homem chamado Epafrodito, no capítulo 4, versículos 14 a 20, fica bem claro esse contexto. Ele está levando uma oferta em nome da igreja para Paulo, e Paulo escreve de volta para agradecer o apoio, a parceria dessa igreja. Aliás, hoje o pastor Jair comentou, nós aqui da Comuna, nos últimos dias, aos domingos, compartilhamos com a igreja aqui da necessidade da igreja no Haiti, de toda a circunstância que está passando ali de guerra civil e de terremoto, missionários que estão ali do lado servindo, a oportunidade para a gente não apenas ouvir, orar e cruzar os braços, porque não é possível ser igreja, saber de uma necessidade no campo missionário, de igreja sofrendo uma necessidade ali agora física, material e emocional e tudo mais que envolve uma tragédia, as tragédias desse povo sofrido. E aí a gente saber que temos um casal missionário na República Dominicana que a gente ora constantemente e é simplesmente falar, vamos orar, irmãos, e não vamos fazer nada.
Não tem como fazer isso, não tem cabimento para uma igreja. E se você é membro da comuna, não tem cabimento você não saber dessa história, porque se você falar que não estava sabendo, é porque você não está congregando conosco aqui nas últimas semanas. E ser igreja é isso. Ser igreja é estar atento àquilo que é compartilhado, àquilo que é falado e assumir o seu papel nisso. E aí eu não estou falando de valor, se você contribui com centavos ou com milhares de reais. E eu quero agradecer a Deus, o pastor Jair citou, não vou repetir aqui porque essa mensagem vai estar gravada e eu não quero que seja interpretada da maneira errada. Nós compartilhamos com a igreja há pouco o valor que foi compartilhado. Para a nossa igreja, o contexto que nós estamos aqui, foi um valor, poxa, me alegrou. Conseguimos arrecadar esse valor. De repente, irmãos, inclusive, eu não sei quem ofertou. Quando eu falo essas coisas, eu não sei quem contribuiu a mais. De repente, alguém, inclusive, contribuiu com mais da metade desse valor, veio de uma pessoa só. Mas a igreja é isso. Tem pessoas aqui que estão passando por um momento mais saudável com as suas finanças. Outros não podem contribuir nessa hora, mas aí oram. Mas você faz alguma coisa, você se movimenta. Você entra nessa questão. Você só não passa indiferente. Só a indiferença que não faz parte da igreja do Senhor. E aí entra esse momento agora, e é o que está acontecendo aqui em Filipenses. Estou aproveitando esse momento para você ver como é vida. Quando temos Cristo na nossa vida, a nossa atenção ela é transformada pelo poder do Evangelho também. E a gente, nesse momento, temos oportunidades reais no dia de hoje para sermos bênção, como aqui a igreja em Filipos abençoou a vida do apóstolo Paulo no momento de necessidade que ele enfrentou. É por isso que no versículo 3 do capítulo 1, ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Olha que declaração bonita. Você já pensou receber uma carta de um amigo, de um irmão em Cristo, e falar que, olha, dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Você já pensou, irmãos que já passaram aqui pela nossa comunidade, que já congregaram conosco, e hoje, por algum motivo, Deus levou esses irmãos, muito obrigado, Mary, levou esses irmãos para outro lugar, outra cidade, estão em outra igreja servindo e participando ali, congregando, estão em outra parte desse mundo, e aí eles mandam uma mensagem para nós, igreja aqui, a Comuna Batista em Santo André, e mandam uma igreja dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Que alegria que é para o nosso coração, seria e é para o nosso coração quando essas coisas acontecem. E Paulo aqui está demonstrando que ele amava essa igreja. Ele amava essa igreja em Filipos que ele plantou. Mas a sua carta aos Filipenses, essa carta é muito mais do que uma carta de agradecimento. O apóstolo está usando essa oportunidade para encorajar todos os crentes ali em Filipos. Aliás, é uma carta que ela vai servir para encorajar todos os crentes em Cristo Jesus pelas diversas gerações desde que ela foi escrita. Aqui é uma carta que Paulo escreve para encorajar e para que esses irmãos perseverem juntos com a alegria do Senhor. Perseverar com uma atitude correta nas lutas e tribulações que a igreja passa e enfrenta. E aqui é isso: encorajamento, perseverança, apesar de toda a tribulação. Apesar de toda a tribulação, Paulo vai dizer: alegrem-se. Apesar de todas as lutas, Paulo vai dizer repetidas vezes, aliás, alguns teólogos e pastores e comentaristas bíblicos dizem, apontam que esta é a carta onde Paulo vai falar repetidas vezes da alegria, e a carta mais alegre da atitude de Paulo, escrevendo de uma prisão. Aqui está Paulo preso, eu vou entrar semana que vem e falar alguns detalhes do contexto aqui. Paulo escrevendo sobre alegria, apesar da tribulação.
quanto tempo de Covid, de restrições, de limitações. Mas aqui a gente tem um exemplo de como ter uma atitude de alegria, apesar do sofrimento. Porque é uma alegria no Senhor, em Cristo, nossa esperança. É para nós essa carta hoje, irmãos. Paulo aqui exortando essa igreja em Filipos, os irmãos ali filipenses, mas ele está exortando os cristãos, aqueles que são do Senhor, os discípulos de Jesus. Olha, a tribulação é grande, a luta é grande, mas avancem. Avancem, prossigam. Você tem um evangelho em suas mãos, um evangelho para ser proclamado, e o evangelho tem que caminhar com coragem. Não estou falando agora, e a gente está num contexto, quando esse texto está sendo pregado aqui na comuna, e se você está ouvindo em outro momento, estamos no meio da pandemia, não sei lá que momento da pandemia que a gente está. Estamos passando por uma adversidade no mundo todo. No mundo todo, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse contexto. Não é a nossa cidade de Santo André, o grande ABC, São Paulo, Brasil. Não é o Dória, não é o Bolsonaro, não é isso, não é aquilo. Não, é o mundo todo. Por mais que tenha algumas pessoas, às vezes, querendo só martelar em um assunto, é o mundo todo está passando por essa grande adversidade. E nós temos o Evangelho para ser a nossa lente, como nós lemos esse tempo chamado agora. Não é a CNN, não é a Globo, não é o Estadão, a Folha. Você pode até ler e tentar alguma orientação no meio dessa bagunça que hoje são as informações que a gente recebe. Mas a lente como nós, em Cristo, olhamos para o momento que nós estamos passando, chama-se Evangelho. Chama-se a Palavra de Deus. Com isso, irmãos, uma das coisas que Paulo fala nessa carta aos Filipenses é que, olha, nós caminhamos, não com medo, mas nós temos o temor do Senhor, que é outra coisa. Temos o temor do Senhor nessa hora, mas temos a coragem do Senhor também para prosseguir, para testemunhar, para perseverar e para termos uma atitude alegre no meio dessa grande adversidade. E alegre, irmãos, não é que todo mundo sorri no corredor e cumprimenta os irmãos. Não, irmão, você está num velório de alguém que morreu de Covid, ou de infarto, ou de câncer. Você não está num velório, ali não é um lugar para ficar sorrindo. Isso é tolice. Ali é um lugar que a gente chora, lamenta, mas temos uma esperança e uma atitude de uma alegria santa no coração, em sabendo que aqueles que já passaram pela morte estão com Cristo. E aí é uma coisa doida que só quem tem o Senhor no coração que sabe, que nesses últimos dias, irmãos, eu perdi 3 amigos queridos e próximos. Cada um de uma situação. Cada um de uma situação. Tudo próximo, tudo gente que marcou minha vida em algum momento. Aí foi chegando notícia um após o outro. Um num dia, outro no outro e outro no outro. Aí, e ao mesmo tempo, sabe o que veio nas minhas lembranças? Aliás, até 2 deles eram distantes, não tinham o que fazer, só recebi a notícia, acolhi no coração, liguei para alguns amigos que a gente tinha em comum e choramos juntos ao telefone. Hoje a parte boa de WhatsApp, dessas coisas, é que você consegue falar com as pessoas e... Só que são todos irmãos que estão com o Senhor nesse exato momento. Estão com Cristo, a dor de um sofrimento que estão passando com as suas enfermidades e os contextos que eu não tenho condição de compartilhar aqui. Mas não é doido pensar? Acabou aquela dor. Está em Cristo. Está com o Senhor agora. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, acabou para eles. Que dimensão é essa da vida? Eu não sei explicar, mas, Senhor, isso é fantástico, é grande demais. Ontem sofria, gemia de dores, todo mundo estava angustiado e hoje está na presença do Senhor. E aí meu coração se alegra em saber disso. E aí esse é o paradoxo daqueles que estão em Cristo. Há choro,
há luto, mas há uma alegria também. E é uma alegria que aquele que está em Cristo, a gente fala, meu irmão, eu estou chegando também. Está chegando o meu dia de estar também na presença de Cristo. Como vai ser? Eu ainda não sei. Não me foi revelado. Mas, irmãos, o cristão é aquele que sabe que você caminha não para enfrentar a morte, mas para passar por ela e experimentar a ressurreição, que Cristo já é a nossa esperança. Então muda tudo, se inverte, coloca os valores do mundo de cabeça para baixo. E é por isso que a igreja nesse momento tem que ter um discurso diferente. Temos que ter um falar diferente no meio da grande crise e adversidade que a gente está passando, porque o Evangelho nos dá essa esperança. Cristo nos dá essa esperança. Isso muda tudo. Isso muda tudo que a gente está enfrentando e passando agora. Por isso que Paulo, mesmo de uma prisão, agora ele exorta esses cristãos a avançarem com coragem o Evangelho. Porque eles são servos do verdadeiro Rei. Sim, há adversários terríveis na vida. E aí, aqui não se trata apenas de uma carta de alegria. Mas Paulo está falando aqui sobre, olha, fique firme. Mas vamos caminhar, avançando o Evangelho. Sem temor, sem medo, mas com uma alegria que só aqueles que têm em Cristo o Espírito Santo de Deus em suas vidas podem caminhar. Só quem tem Cristo, irmão, só quem tem o Espírito Santo de Deus caminha nessa estrada chamada vida com uma postura de alegria, de firmeza. Mas não é na sua vaidade, não é na sua força, é no Senhor. É por isso que nesse momento, igreja, louvado seja Deus, estamos já em setembro de 2021. Será que vamos chegar em dezembro? Eu não sei, mas eu vou caminhando com coragem, avançando o Evangelho do Senhor até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. O que vai acontecer nessa semana? Não sei. O que vai acontecer daqui a Não sei, meu irmão. Só sei que nesse dia chamado hoje, eu louvo a Deus. Eu acordo e dou glórias ao Senhor pela vida. Dou glórias a Deus por ter chegado aqui na igreja. Dou glória a Deus que a conexão não caiu e está sendo transmitido o culto. Dou glória a Deus para quem está online com a gente, que eu não tenho ideia hoje. Daqui a pouco, quando chego em casa, eu tento descobrir quem deixou lá uma mensagem no chat para me alegrar com quem conseguiu. Mas não tenho como saber, mas eu me alegro que tem irmãos servindo aqui na igreja hoje, que veio a banda tocar aqui, o pessoal do louvor, da música, que tem irmãos servindo no corredor, que o Kids está ali com as crianças, está sendo ministrado. Me alegro com irmãos que não estavam vindo aqui na igreja e hoje vieram. Me alegro com quem preparou ali a recepção, com quem conseguiu chegar aqui de carro. É assim a vida. E amanhã? Amanhã eu não sei. Amanhã é outro dia. Mas eu quero ter uma postura de alegria no Senhor. Senhor, ontem foi difícil, mas louvado seja Deus que o hoje chegou. Louvado seja Deus que tem um amanhã por vir. E assim a gente caminha e persevera. Será que isso tudo soa familiar com algo que você está passando e enfrentando agora? Que a igreja também enfrenta nesse momento? E Paulo, nessa carta aos Filipenses, está falando sobre o que mais? Sobre essa gloriosa natureza do Evangelho, que os crentes, os cristãos, aqueles que estão em Cristo, devem defender e declarar, irmãos. Aquele que é do Senhor, aquele que é discípulo de Jesus, ele não tem uma atitude passiva diante de grandes adversidades que a gente vai enfrentando na vida. Não, você tem uma postura de avançar, de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo. Então, nós defendemos o Evangelho, declaramos o Evangelho. E aí a gente busca pelas oportunidades nesse dia da adversidade para sermos sal e luz. É o que Paulo está escrevendo aqui nessa carta. Daqui a alguns domingos, algumas semanas, a gente vai estar refletindo, meditando e buscando a orientação de Deus para aprender com esses textos e que possa encher o nosso coração
de esperança, de um renovo das nossas forças e da nossa alegria, porque tem gente abatida aqui hoje, tudo bem. Essa é a verdade desse momento, tem gente que está abatida, tem gente que está murcha, tem gente que essa adversidade toda abalou porque perdeu gente que amava, não se recuperou ainda no emocional, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que as finanças virou um caos, tem gente que a família virou um caos, tem gente que o casamento virou um caos, tem gente que o emprego virou um caos. E dá outro nome para outros caos que a pessoa está passando. Mas há esperança em Cristo Jesus. Para você que está vivendo esse grande caos. Fica firme, aguenta firme. Fica firme aí, porque nesse texto que a gente está meditando, nessa carta aos Filipenses, Paulo vai falar sobre a soberania de Deus na salvação, sobre a pessoa e a obra de Cristo, sobre a justiça imputada de Jesus recebida pela fé, vai falar sobre santificação, sobre a nossa cidadania no céu. Oh, glória a Deus por tudo isso que Paulo fala aqui, apenas nessa carta em 4 capítulos. Paulo vai falar sobre doutrina, ensino relacionada com o reino, sobre unidade, sobre generosidade e outros assuntos. Quer dizer, o que a gente tem aqui em mãos, que a gente pode ler e aprender e alimentar o nosso coração hoje com a palavra de Deus, não é apenas uma carta antiga que ele escreveu por volta do ano 62, no primeiro século. Não, aqui nós temos uma palavra viva de Deus, que o Espírito Santo inspirou o coração de Paulo para ainda ser compartilhada hoje com a sua igreja e falar ao meu e ao teu coração. É isso, irmãos, que nós estamos fazendo aqui. Que a palavra de Deus fale ao meu e ao seu coração, aquele que ouve, e que o Senhor te renove as suas forças, renove o seu ânimo, renove o seu vigor, que você caminhe corajosamente por causa do Evangelho, irmãos, por causa de Cristo. Pergunta é, será que essa carta tem alguma relevância hoje, uma carta antiga dessa? O que você acha? É mais fácil ou difícil ser cristão nos dias de hoje? O que você acha? Olha, eu que moro no Grande ABC desde pequeno, eu que moro e congrego numa igreja em Santo André aqui, moro em São Bernardo, estou aqui nessa região há muito tempo, eu não acho que é tão difícil ser cristão aqui. Mas tem irmãos ali no Afeganistão que olha que para ser cristão tem um alto preço. Sim, a gente tem lutas e adversidades aqui. Mas quando a gente pensa naqueles irmãos do Egito que foram decapitados há um tempo atrás, na Páscoa, opa! Ah, como era difícil ser cristão nesse primeiro século aqui, nos tempos de Jesus. Realmente era difícil. Mas parece que se você prestar atenção um pouquinho, sair da Netflix, um pouco do YouTube e for atrás de informações sobre a igreja perseguida dos dias de hoje, você vai ver que tem muitas regiões do nosso país também, mas desse mundo, que ser cristão tem um alto preço. Ser de Cristo tem um risco para a sua vida, de fato. Mas a questão é aqui, se seguirmos a Cristo de fato, sim, de diferentes proporções, volumes e tamanhos dessas lutas, mas todos aqueles que são de Cristo, você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar oposição. Esteja firme em Cristo. Esteja firme na palavra de Deus. Você vai enfrentar oposição, porque essa é a natureza do Evangelho. É confrontar aquilo que está caído, aquilo que está corrompido sem Cristo. É aquilo que neste mundo há sinais da queda por todos os lugares. Sabe aquele papo que a pessoa chega assim, eu não entendo o problema do mal nesse mundo, eu não entendo porque
Deus, a soberania de Deus, Você não entende, meu amigo? Na verdade, aquilo que você está falando é o sinal da queda neste mundo que provoca tanta indignação no nosso coração, tantas perguntas, mas os sinais da queda estão em toda parte. Está em toda a parte. E é por isso que nós temos o Evangelho do Senhor hoje para trazer não todas as respostas, porque não é isso que a palavra de Deus ela se coloca para a nossa vida. A palavra de Deus ela não está buscando, aliás, quem leu o presente diário de hoje, não é uma enciclopédia. O texto de hoje fala assim, nossa igreja tem adotado o presente diário como um devocional para a gente meditar e refletir, e o texto de hoje coincidiu com isso, para falar sobre... Não, a proposta aqui não é ser uma enciclopédia que você vai lá e acha o assunto que te interessa, Não, mas a essência aqui, o principal anúncio aqui é para apontar que Jesus veio. Que Jesus morreu por mim e por você. E Ele veio trazer um conserto entre homens e mulheres e o nosso Deus, a reconciliação, que só é possível por meio de Cristo Jesus e nenhum outro. Então, a palavra de Deus é isso. Olha, tem muita coisa da vida que eu não sei responder, mas fica firme em Cristo Jesus porque há esperança. Há vida. Então, apesar de Paulo escrever essa carta de uma prisão, ele ainda pode dizer no capítulo 2, versículos 17 e 18, ali ele fala, me alegro. E ele desafia, se alegrem comigo. Nós vamos ver isso daqui a alguns dias. Paulo nos lembra aqui nessa carta que a alegria final não acontece na nossa vida por causa das circunstâncias confortáveis, mas é por causa dessa comunhão viva e vibrante que a gente pode ter com Cristo, irmãos. Não, o Evangelho, Cristo na nossa vida não é para ter uma vida, pacata, uma vida morna, uma vida esquisita, uma vida que faz, olha, dependendo de como a gente olha para a vida de muitos que falam ter Cristo na sua vida, assim, mas qual que é a diferença de ter Jesus na tua vida para você ter uma vida tão pacata, tão morna, tão lamentável? Porque está faltando o poder do Espírito de Deus para muitos. E para muitos que se dizem igreja e para muitos lugares de adoração que usam o nome de igreja, mas que o poder de Deus não está ali mais, faz tempo. E a gente tem que chorar por isso, irmãos. Não é possível. Não é possível. A gente tem que ter... Senhor, é com a minha vida, é com a minha história. É por isso que Paulo aqui fala, você vai perceber com a leitura dessa carta, em nenhum momento Paulo fala, olhe para minha casa e se alegre. Paulo não vai falar assim, olha para minha esposa, olha para os meus filhos, olha para minha conta bancária e se alegre. Não. Paulo diz, olhe para Jesus como eu estou fazendo e se alegre comigo. Toda vez que Paulo fala para olharmos para a vida dele como exemplo, é porque a vida dele está em Cristo. Não é porque ele é um apóstolo envaidecido, que tem uma autoestima elevada. Não. É apenas um servo de Deus, cheio do Espírito de Deus. E que pode falar, olha para a minha vida, porque na minha vida você vai ver arrependimento, transformação e o poder de Deus. É por isso que Paulo fala para nós sermos imitadores dele. Por quê? Porque ele está em Cristo. Olhar para Paulo é olhar para Cristo. Já pensou a gente poder caminhar assim como igreja, comunidade batista de Santo André, ser um povo de Deus nessa cidade, que a gente pode falar, olha para Cristo na minha vida, na minha família, e vamos prosseguir por causa de Cristo. Irmãos, você está buscando, talvez você está nos visitando aqui hoje, ou acompanhando essa transmissão online de alguma maneira, e você está buscando significado, propósito na vida. A carta aos Filipenses, Paulo traz respostas para isso. É o que Paulo diz no versículo 21 do capítulo 1. Aliás, o versículo tema do título que demos essa série de mensagens. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro.
Que declaração! Viver é Cristo, morrer é lucro. Que declaração! Imagina a gente fazer essa camiseta aqui para caminhar nesses dias de Covid e visitar os hospitais. Viver é Cristo, morrer é lucro. E aí você vai orar na ala do Covid. Acho que não vou deixar você entrar não, mas não é maluco esse negócio? Mas é o que Paulo está dizendo. Talvez você precisa hoje de amizades cristãs profundas e encorajadoras. Cadê essas amizades? Cadê esses irmãos e irmãs em Cristo? Que você olha para o lado e fala, opa, tem uma pessoa que no meio dessa luta toda, mas eu vejo uma postura de fé, de vida, de coragem. Cadê essa carta, Filipenses? Aquela é Paulo nos oferecendo isso. Oferecendo uma maneira de nós, comunidade de Cristo, comunidade de Jesus, igreja do Senhor, como construir e sustentar comunidades verdadeiras. Paulo está ensinando aqui, está falando aqui. Será que a sua igreja, a nossa igreja aqui, precisa crescer em unidade? Que igreja não precisa, meu irmão? Eu já te respondo, é claro que sim. Toda igreja precisa. Que toda igreja aqui são pessoas que estão em diferentes etapas e processos de vida, de momentos na sua história. Um está quebrando agora, outro está sendo levantado agora. E sei lá como é que é esse grande mosaico chamado Igreja do Senhor. Então todos precisam do trabalhar de Deus nesse momento e a gente vai perseverando e caminhando. E Paulo aqui, é isso que Paulo está falando com essa igreja que ele ama. Uma igreja que, olha que Paulo chama esses irmãos no capítulo 4, versículo 1, ele chama esses irmãos ali da sua alegria e coroa. Mas ele aponta já no versículo 2 do próprio capítulo 4, ele mostra que há desunião ali entre os irmãos. A gente vai chegar nesses textos daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. É por isso que essa carta aqui hoje, esse ensino, é para buscarmos essa verdadeira união que o Evangelho traz nas nossas vidas. Irmãos, o que a gente está precisando na igreja do Senhor, e a começar da nossa igreja aqui, onde Deus tem nos colocado a servir? E se você está nos visitando hoje, pode ser que isso também seja verdade no contexto onde Deus tem te colocado ali, ser igreja do Senhor. Eu não sei onde você está hoje com a tua vida, talvez você não está em igreja nenhuma, então é um chamado a você, opa, venha participar, pertencer, ser igreja de Cristo com outros irmãos, mas, preste atenção. Essa semana, irmãos, quinta-feira passada, tive uma reunião online com os irmãos que estão liderando os pequenos grupos. Ô, irmãos, que tempo precioso sermos ali encorajados com os testemunhos compartilhados, em entender um pouco do momento que a igreja está passando aqui, porque nossa igreja caminha fora do culto dominical aqui. Nós temos os encontros dos pequenos grupos, temos 7 grupos participando, sem contar o grupo dos adolescentes e dos jovens que tem uma dinâmica diferente, apesar que dos jovens tem um pequeno grupo também, mas hoje os jovens são um pequeno grupo da igreja hoje, e os adolescentes também, mas sem contar os adolescentes e sem contar o Kids, porque a gente também tem esse trabalho ali de ministrar na vida deles a palavra, mas nós temos, contando para baixo, apesar de toda a luta, toda a crise, mais da metade da nossa membresia está integrada com os pequenos grupos, participando. É isso na dinâmica de uma igreja local, irmãos, é um número bom. Não estou criticando agora essa questão não, mas ao mesmo tempo, depois de 1 ano e meio, 2 anos que a gente está nessa doideira toda aí, dessas questões do online, coisas das dificuldades do presencial, tudo, que a gente reconhece nessa hora, irmãos, a gente tem esse encontro aqui presencial pela misericórdia e graça do Senhor. O prédio não é nosso. A manutenção desse negócio aqui, com as lutas que a gente teve recente, que a gente já compartilhou com a igreja, não preciso fazer isso hoje aqui de novo,
É só o milagre de Deus para entender como que chegam os recursos, a provisão para cada semana, para cada mês que fecha. E são 10 anos que Deus tem guardado e cuidado, nos dado a graça de caminharmos com essa estrutura aqui. São 10 anos que Deus tem nos abençoado e cuidado também, que hoje, por exemplo, nós vamos ter um cuidado à tarde com a ação social da igreja, a oportunidade que a gente tem para suprir, doar, abençoar com cestas básicas, famílias, Missão Sal, Projeto Shalom, que são organizações cristãs aqui da cidade. Irmãos, são 10 anos, desde o dia 1 dessa igreja, que nós fazemos isso. E temos encorajado os irmãos nisso. E aí tem hora que uma família pode, outra que recebe porque agora o desemprego chegou ali, tal. A gente não tem como controlar isso, mas é a forma da gente se movimentar, amar, servir, abençoar. Ofertas missionárias que desde o dia 1 dessa igreja também a gente está engajado com a obra missionária. Já diversas situações que aconteceram. Aí eu estou contando isso tudo porque, irmãos, isso não é planejamento estratégico e piriri, pororô e não sei das coisas. Não, é a graça de Deus. Pela graça de Deus a gente está com a igreja, com os irmãos, com os ministérios, o pessoal engajado, servindo e fazendo. Mas tem alguns aqui que estão arregaçando mais a manga. Tem alguns aqui que estão contribuindo mais nessa hora porque também Deus está abençoando nesse sentido. Tem outros que estão mais esgotados aqui e acolá e não sei das quantas. Irmãos, eu tenho falado com os ministérios da igreja, toda oportunidade eu falo, a gente não tem condição e não dá conta de responder tudo isso. Cada igreja do Senhor, neste mundo, na nossa cidade, nesse estado, no país, no mundo, é um sinal da graça e da misericórdia de Deus por causa de tantas e tantas particularidades que envolvem cada núcleo, cada igreja nesse mundo. Igrejas que, na maneira humana de falar, são mais prósperas e com condições físicas e recursos financeiros e numérico de gente, outras que são mais humildes. Isso, irmãos, eu não controlo isso. Nós não controlamos isso, a gente não tem o poder de controlar isso. Mas o que a gente sabe é o seguinte, nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor, a andarmos em obediência ao Senhor. E aí o que isso tem a ver com Filipenses? É que aqui é uma carta, irmãos, real, para uma igreja real. E é uma carta que tem permanecido no desenrolar da história da igreja, séculos e séculos, e o assunto dessa carta não se esgota. E uma coisa que nós aprendemos nesse tempo chamado hoje, que nós estamos enfrentando, cada um de nós, é que essa carta, Paulo com seu exemplo, e Timóteo que está ali do lado dele, nos inspiram a olhar para as dificuldades que essa igreja aqui também está passando, enfrentando e sofrendo, e falar, Senhor, eu não sei até onde vai o nosso sofrimento, até onde vai essa nossa tribulação, até onde vai a nossa vida. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça para o Senhor, o Teu Espírito, a Tua Palavra nos sustentar e nos ajudar a termos uma postura corajosa da fé em Cristo Jesus, de defender, proclamar, anunciar o Evangelho sob qualquer e toda circunstância que o Senhor nos coloque. E aí, irmãos, não é difícil perceber por que essa carta se destaca para muitos irmãos e irmãs como uma das suas favoritas. Olhe quantos versículos, eu só vou citar alguns, se destacam aqui nessa pequena carta, e eu quero ler agora. Eu oro ao Senhor que cada um desses versículos possa chegar ao teu coração, e algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, encorajar, promover vida, e que você fique atento. Olha o que já diz no capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, de uma prisão, está escrevendo para você ter essa esperança. É um servo do Senhor
preso, um servo do Senhor que já levou chicotadas por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo. Capítulo 1, versículo 21. Paulo, preso, te escreve, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Capítulo 2, versículo 5. Paulo vai dizer, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para ter esse modo de pensar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, não tem como você pensar como Cristo Jesus. Por isso, leia a palavra de Deus. Enche o teu coração e mente com a palavra de Deus para você ter a mente de Cristo. Sabe por que muitas vezes você fala besteira, compartilha o WhatsApp coisas tolas e vazias, e quando alguém chega do teu lado, você não tem uma palavra de encorajamento, porque você não tem a mente de Cristo formada em você. E para ter a mente de Cristo formada em você, você precisa da palavra de Deus. E uma igreja que é analfabeta de Bíblia, uma igreja que é analfabeta do Evangelho, não tem a mente de Cristo. Hello, igreja brasileira? Porque a gente vê tanto pastor de púlpito falando besteira, porque não tem a mente de Cristo. Porque você vê muito irmão e irmã com um testemunho murcho, frágil, porque não tem a mente de Cristo. E Paulo diz aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Depois do versículo 13, ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Depois do capítulo 3, versículo 7, Paulo vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículos 13 e 14, segura firme aí. Capítulo 3, 13 e 14, Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, como é que você pode declarar isso estando preso? Você vai prosseguir para onde? Mas Paulo fala e essa carta chega até nós. Glória a Deus por isso. E aí no versículo 20 e 21 ele vai dizer, capítulo 3, pois a nossa pátria está nos céus. Estamos cantando aqui falando, orando pela pátria brasileira. A gente pode orar pela nossa pátria, a nação onde a gente se identifica. A gente pode orar pela nossa cidade, mas não esquece disso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu irmão, o câncer tem data marcada para ser derrotado. O seu problema de saúde que você está enfrentando na tua casa, diabetes, isso, aquilo, outro, essa angústia na alma, tem data de validade. Porque a nossa pátria não é terrena. Nós estamos indo para uma pátria celestial, onde Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele diz que este corpo, ele não vai ser erradicado. Você não vai ficar sendo uma alma penada, uma alma... Não. Ele vai ser transformado. É uma experiência que a gente não sabe o que é isso. Os apóstolos tiveram já um vislumbre, porque o único que teve esse corpo transformado foi Cristo Jesus, por meio da sua ressurreição. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Outros também que Jesus, mano, tá bom, só estou atrasando aqui um pouquinho o processo. Mas prepare-se, esse corpo aqui vai ser transformado. Esses cabelos ausentes aqui vai ser transformado. Não sei o que vai virar, mas vai ser transformado. Glória a Deus por isso. O nariz torto, aquela coisa, vai ser transformado. Glória a Deus, os pivôs, irmãos. Sabe aquele pivô que já fez você passar vergonha de cair no meio de uma aula, tal? Eu já passei por essa vergonha, por isso que eu falo com experiência, quando era adolescente. Que papelão,
vai ser transformado, vai mudar, as coisas vão ser diferentes. Essa é a perspectiva do Evangelho, da Palavra de Deus. Por isso que muito velório, fica todo mundo desesperado, angustiado, porque não está entendendo que em Cristo Jesus, aquele corpo ali ainda vai experimentar a ressurreição e a transformação. Oh, bendito seja o Senhor. É por isso que Paulo vai dizer, capítulo 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrem-se. Oh, tem que repetir, essa turma é surda. Tem que repetir, não basta falar uma vez, tem que falar duas. Tá entendendo? Alegrem-se. Fica murcho? Fica em casa, pacato, tranca a porta e não louva a Deus? Essa é a atitude de igreja? Meu irmão, se você está em casa hoje, por uma condição dessa Covid, acompanhando online as coisas e tudo, eu não sei, mas o que Paulo fala é que, mesmo nesse ambiente, alegre-se, regozije-se no Senhor. Não é para ficar atolado, afundado na poltrona, e aí, estou participando, não participando, né, como o pastor Jair chamou a atenção, porque muitos estão só assistindo o culto online. Não existe assistir culto online. Ou você participa do culto com a tua igreja, e aí não importa se é online ou se você está aqui presencial, mas o teu coração, o teu espírito, tua mente está em Cristo. É por isso que é muito complicado esse momento que a gente está vivendo. Irmãos, e aqui eu não estou falando para condenar ou culpar ou sei lá o que, quem está em casa, não é isso. Só estou falando que a gente está vivendo um momento muito complicado e difícil, porque, olha, eu sei, eu já estive em casa e já estive transmitindo o culto da minha varanda lá em casa, do apartamento e tal. Os irmãos viram aí, quem acompanhou durante a pandemia. E atenção e foco e tudo, é difícil, é complicado. E aí eu não estou querendo dizer sobre o tempo que você deve fazer. Não estou falando nem isso, porque a gente não tem uma instrução na Bíblia que o tempo tem que durar um culto de adoração comunitária. Não é sobre isso, mas é difícil. É um negócio que a gente não foi feito para isso. E é esse momento, e eu não sei o que vai acontecer a partir disso, eu não sei. Só sei o seguinte, eu preciso rever minha postura. Se tudo isso está me fazendo viver murcho, desanimado, angústia, só angústia que cresce, e eu tenho uma postura que cada vez mais eu me afundo, vai atrofiando, e atrofiando não só o físico, porque tem gente aqui que é assustador o que está passando nesse processo desses 2 anos dessa crise. A saúde está definhando, e aquilo é sinal que a parte espiritual também está definhando de muitos e muitos irmãos e irmãs, e eu falo isso com dor. Então, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e reverte, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, essas situações que a gente não pode se acomodar e se acostumar com elas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos da nossa comunidade e da Igreja do Senhor. Não podemos ter uma atitude de covardia e de medo como Igreja do Senhor. Esse é um momento de, por causa de Cristo e da Sua Palavra e do Espírito Santo de Deus, uma postura de coragem, fé, de alegria e de viver a vida, defendendo o Evangelho, nesta hora, proclamando o Evangelho do Senhor. É por isso que Paulo vai falar, vou continuar aqui a listinha, estou terminando, irmãos, para a gente poder entrar na ceia, mas não dá para pular. Capítulo 4, versículos 6 e 8. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? E é por isso que depois Paulo também vai dizer no versículo 13, tudo isso é Filipenses, tá? Tudo posso
naquele que me fortalece. Amém? E que perigo é citar um versículo sem contar e meditar no versículo anterior a ele. Porque o versículo 12, antes de falar, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando, sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, deixa eu só me perdi aqui, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, essa frase não é um mantra que você coloca no Twitter e dispara, ou uma camiseta que você sai na rua. Isso aqui, só quem tem o Espírito Santo de Deus pode afirmar. Lembra quando a gente estava estudando, meditando, aprendendo com o Sermão do Monte? Só um discípulo de Jesus pode viver aquilo, porque depende de Jesus, depende do Espírito de Deus. Aqui é a mesma coisa. Versículo 19, Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Amém? Fica com esse versículo, ou com esses versículos. Vamos orar? Irmãos, prepara teu coração. Mais uma vez, estamos em Filipenses. Meu convite para você, vamos descobrir. Vamos descobrir o que Deus tem para falar ao nosso coração aqui. Que convicção é essa que Paulo tinha em seu coração? Que convicção é essa? Irmãos, essa é a convicção que Paulo vai pregar ali em Atos 16. E uma mulher chamada Lídia, comerciante, que as circunstâncias indicam que ela era rica, vai se converter ao Evangelho. A igreja que nasce em Filipos é aquela igreja que Lídia é a pioneira, junto com outras irmãs, aleluia, irmãs, em Cristo. Essa igreja nasce por causa das mulheres que ouvem o Evangelho e proclamam o Evangelho. Se dependesse dos homens, em seguida, uma menina escrava, endemoniada, é liberta. Poder de Deus na vida dessa moça. E aí, para completar, um carcereiro que está cuidando dos apóstolos ali presos na cadeia, ele e toda a sua casa vai se converter. A prisão vai virar a agência missionária de Deus para que essa igreja nasça e prospere em Filipos. Diferentes etnias, 3 pessoas, diferentes etnias, diferentes condições sociais, mulheres e homens. E o Evangelho prospera no meio da adversidade. Não tem condição humana tão adversa onde o poder de Deus não chega e transforma e traz esperança. Meu irmão, como você chegou aqui hoje? Moído? Pois Deus vai pegar tudo isso que é moído da tua vida e vai falar o seguinte, só que tudo isso agora vai ser para glória e honra do meu nome. Apresenta a tua vida como você está, meu irmão. Como você está hoje. Apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Porque Deus vai falar ao nosso coração e ao teu coração. E como Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,7, lembra? Filipenses começa com Paulo e Timóteo. E aí Paulo escreve a esse Timóteo numa outra experiência de cadeia, aí um pouquinho mais complicada, porque tudo indica que a cadeia de 2 Timóteo que Paulo está enfrentando não é essa. É a cadeia que aí sim, os dias dele já são os dias finais. São os dias que ele está para morrer. E aí ele escreve assim, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, precisamos do Senhor, Pai, para compreender a Tua palavra, a Tua vontade, para compreender tantas situações difíceis que estamos enfrentando agora. Pessoas aqui, Pai, desde crianças aos mais idosos, famílias, nós estamos passando por dias difíceis e reconhecemos isso. Mas, Pai, hoje, abre nosso entendimento
algo que só o Teu Espírito Santo pode falar a cada um aqui. Eu não sei como essa palavra chegou ao coração e às circunstâncias de cada um, mas o Senhor sabe, e o Senhor é o único capaz de sondar nossos corações e mentes. Pai querido, aquele que está longe do Senhor hoje, Pai, que Teu Espírito traga convencimento, o arrependimento genuíno e a experiência do perdão de seus pecados e de uma nova vida em Cristo Jesus. Faz um milagre do novo nascimento hoje em vidas que precisam dessa experiência. E hoje também, Deus, traz a experiência da nova vida em Cristo Jesus. Renova as forças, renova a mente, renova a nossa igreja, renova-nos, Senhor. Vamos celebrar a ceia por causa de Cristo Jesus. Então, Pai, traz tudo isso ao nosso coração e recebe a honra, a glória e o louvor em Cristo Jesus. Amém e amém.